Olá, eu sou Denis Robert, sou técnico da Imeltron, que é a importadora da GAD oficial no Brasil. Na aula de hoje nós vamos estar dando uma olhada na GAD Navilho. Então nós vamos entrar no modo teste da máquina. Nesse modo teste nós vamos conseguir testar todos os componentes da máquina e aí dessa forma conseguir identificar os defeitos dela. Para entrar no modo teste é bem simples. Vamos apertar os dois botões, que seria o botão do expresso e do café. Vai apertar os dois botões ao mesmo tempo. Com os dois botões pressionados, a gente vai ligar a máquina na tomada. Segura ele pressionado alguns segundos, ele vai começar a piscar todas as luzes intermitentes, quer dizer que entrou no modo teste. Tirou o dedo, ele vai ficar todas as luzes acesas. Essas luzes aqui, nós já podemos identificar todos os LEDs da máquina. Então, como eles estão todos acesos, a gente pode identificar se algum deles está queimado ou se algum deles não estão acendendo. Caso algum LED não esteja acendendo, provavelmente pode ser o flat, que faz a conexão da placa da frente com a placa power atrás, ou pode ser o próprio LED que esteja com algum problema. Para passar para o próximo nível, para a gente avançar de nível, aperta o botão on-off, pressionou ele, eu passei para o próximo nível. Nesse próximo nível, nós vamos identificar se os botões estão funcionando. Então eu pressiono o primeiro botão, ele já acende a luz na sequência. Eu pressiono o próximo, ele já vai acender o próximo botão na sequência. Pressiono ele vai acender o outro. E assim por diante. Pressiono aqui. Ok, então testamos todos os botões para ver se ele está funcionando. Esse botão a gente já tinha testado para mudar de nível, então ele também está funcionando. Caso um dos botões não esteja funcionando, não esteja acendendo, fazendo essa sequência, aí pode ser a mesma coisa que a gente estava falando dos LEDs. Ou vai ser o flat, né, que faz a conexão da placa, ou pode ser o próprio botão que esteja com algum problema ali na placa da frente. Testando os botões, vamos passar para o próximo nível. Para o próximo nível, pressiona o botão on-off novamente. Pressionei ele vai acender essas luzes aqui. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai testar o aroma da máquina, para ver se esses botões do aroma estão funcionando. Então no primeiro nível, ele vai ficar com essa luz acesa. Se eu pressionar o próximo nível, ele já acende o segundo botão. Girando novamente, ele vai acender o terceiro botão. Então aqui já testamos, quer dizer que todos eles estão funcionando. Caso não esteja funcionando, novamente pode ser o flash ou a plaquinha aqui da frente. Todos esses comandos é essa placa da frente que faz a conexão aqui. Para a gente passar para o próximo nível, novamente pressiona o botão. Agora entramos no nível que ele vai testar todos os sensores da máquina. Então se eu tirar, por exemplo, eu tiro o reservatório de água da máquina, ele vai acender a luzinha da água quente. Caso eu coloque novamente o reservatório, a luz apaga. O segundo botão seria do grupo. Então se eu tirar o grupo da máquina, a luzinha ela vai acender. Quando eu coloco o grupo novamente, a luz apaga. Já o terceiro, ele já vai ser da porta. Então, eu abrindo a porta, ele acende. Se eu fechar a porta, ele vai apagar. O último botão vai ser da gaveta de burro. Eu abrir, ele vai acender. Se eu colocar, ele vai apagar. Então, aqui já testamos todos os sensores da máquina. Caso algum sensor esteja com problema, caso algum não esteja acendendo, conforme a gente viu aqui no vídeo, provavelmente ele vai estar com problema no sensor. Aí a gente tem que verificar se o sensor está funcionando ou se a conexão na placa, algum cabo, algum flatzinho ali, alguma coisa, não esteja dando contato e mandando a informação para a placa eletrônica. No próximo nível, nós vamos testar o sistema hidráulico da máquina. Então para isso vamos colocar um copo aqui na saída da água quente e um copo aqui na saída do café. Então aperta novamente o botão on-off para a gente passar para o próximo nível. Aqui a gente vai estar testando todo o sistema hidráulico. O primeiro botão nós vamos testar a solenoide da máquina. Quando eu apertar o botão ele vai acender e você vai ouvir um clique, um cliquezinho ali que é o sinal da solenoide. Apertei, a solenoide está aberta. Se eu apertar o segundo botão, ele vou testar a bomba. Então ela vai puxar água na máquina. Pressionei o botão, ele vai começar a soltar água pelo caninho de água quente. Então aqui eu vou desligar a solenoide, apertei o botão, desliguei. Então aqui a gente testou a bomba, testamos uma parte do sistema hidráulico da máquina, para ver se ele está circulando água no sistema hidráulico, se ele está com pressão, se tem algum entupimento e a água está passando normalmente pelo circuito hidráulico.
Caso ele dê algum problema, vamos supor que a água não consiga chegar até aqui, ou esteja entupido, esteja com qualquer tipo de problema, ele vai acender a luz da descalcificação. Essa luz ela acende quando o contador volumétrico não está contando a água que está circulando por ele. Então vamos supor que a água ele esteja com entupimento, o contador ele não está conseguindo contar os pulsos, então a luz ele vai acender. Caso a água esteja circulando normalmente, a água está saindo aqui, tudo normal, e mesmo assim a luz está acendendo, pode ser que o contador esteja com problema. Ok? Então agora aqui no próximo botão, a gente vai movimentar o grupo. Tá? Então se eu segurar ele pressionado, ele vai ficar piscando. Quando ele ficar aceso fixo, quer dizer que o grupo chegou na posição. Então o grupo estava na posição de início, ele estava na posição de descanso dele. Eu segurei o botão pressionado, ele foi movimentando até ele chegar na posição de trabalho. Quando ele chega na posição de trabalho, a engrenagem lá dentro do motorredutor, ele vai acionar o micro, que seria o sensor. Ele acionando o sensor, a luz ele vai acender fixa. Então, caso o micro não esteja funcionando, essa luz ela não vai ficar fixa, porque ele não vai chegar a acender. Então aqui a gente já testamos a movimentação do grupo, testamos o motorredutor e também o micro lá da engrenagem. Então ok, ele está na posição de trabalho dele. Se eu voltar novamente no outro botão, que seria para a gente testar a bomba, agora a água, em vez de ela sair com a solenoide desligada, porque eu vou fechar o caminho de passagem aqui do caminho do vapor, esse caminho está fechado, o grupo está na posição de trabalho, então se eu apertar a solenoide agora, a água ele vai sair por onde sai o café. Então vamos apertar o botão. Se eu segurar ele pressionado, ele fica mais tempo. Estou segurando ele pressionado, a água ela já começa a sair por aqui. Pressiono novamente, parou. Então, aqui é o que a gente testou. Testamos o circuito hidráulico, só que pela outra passagem que seria na passagem do grupo. Então, agora a gente saiu ali da caldeira, passou pelo cursor, pela válvula da caldeira ali, passou pelo grupo e chegando aqui na saída do café. Então, se o grupo estiver entupido, tiver algum problema já nesse outro caminho hidráulico da máquina, a gente também vai conseguir identificar. Caso a água esteja aqui, a gente fazendo o teste lá pelo caninho do vapor ali, pela água quente, a água está saindo normal, e por aqui ela não sai, o que vai acontecer? A luz da descalcificação vai acender, porque a água ela interrompeu o processo, ela interrompeu a passagem da água, essa luz vai acender. E aí a gente pode identificar aqui que já é um outro caminho. Aí poderia ser o grupo entupido, ou pode ser a própria válvula da caldeira ali que esteja com problema. Então agora, se eu voltar para o último botão, para o próximo botão aqui, eu vou voltar o grupo na posição home, na posição de descanso dele. Então seguro ele pressionado, a luz ficou fixa, acionou o sensor. Então aqui a gente já testamos o motorredutor, testamos a movimentação do grupo e todo o circuito hidráulico da máquina. Tá, nesse próximo nível é só apertar novamente lá o botão on-off, passei para o próximo nível. Nesse nível a gente vai testar a parte de aquecimento da máquina e o moinho. Então se eu pressionar o primeiro botão, eu vou estar testando o sensor da caldeira, que seria o NTC. Então eu aperto ele pressionado, a luz vai ficar piscando e depois ela acende, quer dizer que ele está funcionando. Caso esteja com problema, ele vai acender a luz da descalcificação. O segundo botão eu vou testar, ele vai mandar energia para a caldeira, ele vai mandar tensão para a caldeira. Então se eu seguro o botão pressionado, a caldeira ela começa a esquentar. Eu tiro o dedo, ela para de esquentar. Nesse caso, aí a gente pode fazer o teste com a máquina aberta, colocar o multímetro lá na entrada de tensão da caldeira, e aí segurar o botão, e você pode identificar lá se está chegando corrente até a caldeira. Então, dessa forma podemos fazer esse teste. Já o terceiro botão, a gente vai testar o moinho. Eu pressiono o botão, a máquina começa a moer, e logo em seguida ela moe um determinado tempo, e depois a luz fica acesa fixa. Caso não esteja moendo, ou esteja com algum problema na parte de moagem, ele também vai acender a luz da descalcificação. Então, agora através do modo teste, nós já conseguimos testar todos os componentes da máquina. Todas as luzes aqui estão acesas, que ela ainda está no modo teste. Para sair do modo teste, bem simples. A gente vai desconectar a máquina da tomada. Todas as luzes vão apagar. Ligo a máquina novamente. A luz on-off vai estar piscando. Pressiono ela. A máquina já vai fazer, como ela já está aquecida, ela vai fazer uma retrolavagem.
e já vai estar pronta para o uso. Espero poder ter ajudado todos vocês. Esse é um modo excelente para a gente conseguir identificar vários defeitos da máquina. Tá? Eu vou deixar linkado o manual do modo teste da máquina. Tá? Lá tem o passo a passo também, se vocês quiserem imprimir para poder estar usando, deixando uma pastinha em algum lugar, para que vocês possam ter fácil acesso a isso. Então é bem simples, tá? E espero poder ter ajudado todos vocês e até a próxima.